Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11. Evangelho de Lucas capítulo 11. Nós vamos ler nessa manhã apenas um versículo. Versículo 20. Evangelho de Lucas capítulo 11. Versículo 20, e depois da leitura você vai poder se assentar. Mas eu gostaria que você lesse essa palavra comigo e que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento nessa manhã, amém? Senhor, fale contigo poderosamente. Lucas capítulo 11, versículo 20, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Vamos ler mais uma vez? Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Você pode dizer assim? Sobre nós. Amém. Senhor, obrigado, leitura da tua palavra, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Senhor, continue falando com você aí nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, quero compartilhar com você uma palavra bem direta aqui nessa manhã, e eu gostaria que você não se distraísse com nada, e que você pudesse pegar essa palavra e levar ela para a sua vida em nome de Jesus. O tema da mensagem dessa manhã é visão certa para ver, visão certa para ver. E esse título ele faz uma referência a uma outra passagem bíblica, onde a palavra do Senhor vai dizer sobre determinados homens que tinham olhos, mas não viam, que tinham ouvidos, mas não ouviam o que o Senhor Jesus estava falando. No momento em que Jesus explica o porquê dele falar por parábolas, porque na caminhada com Deus é totalmente possível, Ana, nós temos uma visão que não nos permite ver. É totalmente possível você ter uma visão que te mantém numa cegueira espiritual. E isso é o que nós vemos aqui nessa passagem que acabamos de ler. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma expectativa que havia no coração dos judeus ao longo da história. Nós sabemos bem que desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, é prometido um Messias Salvador que viria para resgatar o seu povo, um Messias Salvador que viria para fazer aquilo que o povo não poderia fazer. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios ali, foi o povo aguardando o cumprimento daquela palavra, aguardando o cumprimento daquela promessa. O povo tinha uma expectativa de que da linhagem de Abraão, da linhagem do trono de Davi, viria, Rogério, o Messias prometido, o Messias aguardado. E aí eu gostaria que você frisasse junto comigo essa frase aí, guardasse no seu coração. A expectativa era por salvação. Se você está anotando, eu queria até que você marcasse essa frase. A expectativa, a promessa era de salvação. E o povo no começo ali se manteve firme, Guilherme, nessa promessa. A promessa é de salvação. A promessa é de um Messias Salvador. E o povo então caminhava debaixo dessa promessa, aguardando o cumprimento dela no momento oportuno. Só que no decorrer da vida, Zelinha, muita coisa acontece. No decorrer da nossa vida, muita coisa acontece. Agora imagina no decorrer da vida de todo um povo, de toda uma nação. E quando nós lemos a história do povo de Israel, nós percebemos diversos momentos em que Israel é subjugado. Israel é dominado por um povo estrangeiro, e isso acontece desde o início. A gente vê lá a escravidão no Egito, o povo nasce escravo praticamente, e o povo então é liberto. Ao longo do livro dos Juízes, o povo é escravizado, liberto, escravizado, liberto, escravizado, liberto. Chega o período da monarquia e o povo passa a desfrutar de um certo período ali de calmaria, mas
Em alguns momentos o povo também é dominado, o povo é conquistado. Israel sofre com esses problemas e era algo muito característico no mundo daquele tempo. As dominações, quando um exército poderoso chegava, dominava. E Israel convivia com isso. Só que nesse momento da história, a Clara e o Mateus, que agora são os novos teólogos de Antigo Testamento da nossa igreja, eles estão ali na classe de Antigo Testamento, estão confirmando o que eu estou falando aqui, e ao longo da história, era natural que o povo sofresse esse tempo, mas aí, Rogério, eles venciam e voltavam a ter no trono um rei judeu para governá-los. Só que nós chegamos num momento da história em que o trono de Israel cai, o trono de Judá cai e nunca mais o povo voltou a ver o trono reerguido novamente. O povo não viu mais um rei, parte deles, governando sobre a vida deles. E aquilo gerou uma série de problemas. E aí a gente chega no texto que lemos aqui nessa manhã. Primeiro ponto que eu destaco aqui para você então, para a nossa reflexão, para a palavra de Deus sobre a nossa vida, confundindo o verdadeiro inimigo. Confundindo o verdadeiro inimigo. E aí eu quero ler de novo com você o versículo 20, vamos lá? Lucas 11, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Palavra de Jesus aqui, o contexto desse texto, Jesus expulsando demônios, e ele recebe uma acusação muito grave. Esse homem expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. A acusação que Jesus recebe é que ele era, William, alguém que agia pelo poder das trevas. Só que Jesus dá essa palavra aqui: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou sobre você. Quero chamar a atenção a esse ponto aqui. Amados, quando a gente olha para essa história que eu narrei para vocês até aqui, essa história tem uma continuidade. Quando nós chegamos no último rei de Judá, o rei Zedequias, nós vemos ali que eles são invadidos pelos babilônios, Babilônia conquista Judá, e então a partir daquele momento, irmã Elza, Judá está debaixo do poder de um povo estrangeiro, o povo babilônico. E a história vai passando, caem os babilônicos, vêm os persas, e aí o Ciro, rei Ciro então emite um edito ali, permitindo que o povo voltasse para reconstruir Jerusalém, mas eles ainda estavam naquele momento, Lúcio, debaixo do poder dos persas. Não tinha um rei, uma autonomia judaica, eles estavam debaixo do poder dos persas. E o tempo vai passando, Alessandra, caem os persas, vem ali a conquista de Alexandre o Grande, e ali agora um período onde os gregos, os helenistas, comandam a região de Israel também, e agora eles passam a ficar debaixo desse poder grego, helenista, e ali o tempo vai passando, depois vem os ptolemaicos, que são egípcios, depois dos ptolemaicos vem os seleucidas, que eram sírios. Nós chegamos no período da história onde um homem chamado Antíoco, ele se levanta e ele sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém, por causa das revoltas judaicas, e aí a gente tem ali também a revolta dos macabeus, e o povo ali sedento: Senhor, venha nos livrar, nós estamos debaixo do poder de povos estrangeiros, povos idólatras, e o tempo está passando e a coisa não muda, até que a história vai passando, e depois então desse período chega o general Pompeu e Roma conquista ali a região que inclui Israel no ano 63 a.C. e agora, nos dias de Jesus, o povo judeu está debaixo do poder dos romanos. E nesse período que eu acabei de narrar para vocês, o que aconteceu? A expectativa, Adriana, de um Messias para a salvação do povo foi deturpada. Ao longo desse período nascem ali também, são escritos os livros apócrifos judaicos, aqueles livros que não estão na nossa Bíblia protestante. Aqueles livros foram escritos nesse período de intervalo profético,
Os próprios judeus não reconhecem como uma literatura sacra, mas como uma literatura de sabedoria. E esses livros foram muito importantes na vida desse povo nesse intervalo. Só que alguns outros escritos deturparam no coração daquele povo a expectativa pelo Messias. E naquele momento, nasce então, Ana, aquela expectativa do Messias militar. Do Messias que viria para arrancar Roma de cima da cabeça dos judeus. E aquele momento era Roma, mas como eu falei anteriormente, foi sírio, egípcio, gregos, persas e por aí vai. E amados, quando a gente chega aqui nesse momento agora e falamos sobre essa visão, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante para nós aqui agora, trazendo essa aplicação para a nossa vida. O tempo exerce uma influência muito forte sobre nós. Essa influência pode ser boa ou pode ser ruim. Com o passar do tempo, a expectativa pelo Messias foi deturpada, ao ponto de que, Lúcia, o Messias está na frente deles, e Carla, eles não têm olhos para reconhecer o Messias. Porque eles miraram, a partir de um determinado momento, no inimigo errado. O povo começou a considerar o inimigo deles como uma nação específica, reis específicos, e o povo então perdeu de vista uma coisa: nossos inimigos não são homens, nossos inimigos não são nações, nossos inimigos são os poderes e os principados das trevas, que tentam nos aprisionar numa vida de pecado, numa vida de morte, que destrói a nossa vida. O tempo fez com que eles vissem outros inimigos como seus inimigos principais. O povo começou a fazer inimigos aqueles que não deveriam ser, e isso é falta de foco, isso é falta de discernimento espiritual. O tempo e as angústias desviaram a atenção do povo para uma outra direção. O verdadeiro inimigo estava desse lado, só que o povo estava focando no inimigo que estava desse lado aqui, e isso gera uma série de danos na nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, em nome de Jesus. Não mire no inimigo errado na sua vida. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua luta não é contra a pessoa que te persegue. A nossa luta não é contra o familiar que te ataca. Nossa luta não é contra o vizinho, contra um determinado grupo, um determinado povo. Nossa luta é espiritual. Não mire no inimigo errado, porque quando nós miramos no inimigo errado, amados, nós também sofremos danos e provocamos danos a pessoas que não deveriam ser feridas por nós. E isso é muito importante. As lutas terrenas que o povo estava enfrentando tirou o foco deles daquilo que é eterno. Cuidado para que as lutas terrenas não tirem o foco da eternidade do seu coração. Nós enfrentamos luta na saúde, nós enfrentamos luta nas finanças, nós enfrentamos lutas emocionais, nós enfrentamos lutas nos relacionamentos, mas, independente dessas lutas, o inimigo continua o mesmo. O inimigo continua sendo Satanás, o inimigo continua sendo as trevas, o inimigo continua sendo todo o poder do inferno, poderes das trevas, não as pessoas. Não mire no inimigo errado, porque você vai ferir quem não deve ser ferido. Você vai machucar quem não deve ser machucado. E você vai se machucar também. Você vai desperdiçar oportunidades na sua vida. E principalmente, quando nós miramos no inimigo errado, nós perdemos a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós perdemos as promessas que estão sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é muito clara. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz: a semente da mulher pisará na cabeça da serpente. A promessa do Messias era de alguém que viria pisar na cabeça não do imperador, não era para pisar na cabeça de Antíoco, não era para pisar na cabeça dos babilônios, não era para pisar na cabeça dos hereges, não era para pisar na cabeça dos homens de guerra, de políticos, de nações,
de povos estrangeiros. Não, era para pisar na cabeça da serpente que fez o povo cair no Éden. O inimigo permanecia o mesmo, a promessa era vencer as trevas. Cuidado para você não perder a visão e mirar no inimigo errado. Se você nessa manhã está enfrentando batalhas na sua vida que envolvem outras pessoas, eu quero frisar essa palavra aqui em nome de Jesus. Seu inimigo não tem um CPF, seu inimigo não tem um CNPJ, seu inimigo não é uma instituição, seu inimigo não é um poder terreno, seu inimigo está onde os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Nossa visão tem que estar numa outra direção. Nosso inimigo não é quem faz trabalho na rua, nosso inimigo não é quem tenta o mal contra a nossa vida, quem tenta dividir o teu casamento, quem tenta acabar com a vida do teu filho, quem vende droga na boca. Nosso inimigo não são essas pessoas, elas são alvos do amor de Deus. Elas estão aprisionadas pelos poderes que esses sim são os nossos inimigos. E é por isso que não aceitamos a ação de potestades malignas onde nós estamos em nome de Jesus. É por isso que nós não aceitamos que os poderes das trevas continuem atuando onde nós estamos e nós nos posicionamos em Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Nossa luta é espiritual. Nossa luta é espiritual. Eu vejo vários exemplos na Bíblia de homens que se aproximavam, de homens que chegavam perto e aqueles homens totalmente depravados. A gente vê na Bíblia relatos de pessoas com os mais variados problemas. As pessoas eram amadas e o pecado era rejeitado. As pessoas eram alvos do amor e da graça de Cristo e o seu pecado era confrontado com a verdade da palavra. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Saiba discernir isso nessa manhã, em nome de Jesus. Está comigo aí, amém? E eu quero avançar ainda com você nessa palavra. Segundo ponto dessa mensagem, o resultado de mirar no alvo errado. Segundo ponto da mensagem, o resultado de mirar no alvo errado. Nós já falamos aqui, o tempo, as preocupações, as lutas podem fazer a gente ver o inimigo no lugar errado, o inimigo na pessoa errada. E qual que é o resultado disso, afinal de contas? Primeira coisa, o primeiro resultado, Israel desperdiçou os seus recursos enquanto não discernia o seu verdadeiro inimigo. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai desperdiçar recursos preciosos enquanto você estiver mirando no inimigo errado. Quantos recursos Israel tinha e nós temos também? Júlio, eu olho para a palavra, a primeira coisa que eu vejo aqui, Israel tinha a lei de Deus, Israel tinha a palavra, Israel tinha a revelação dada pelo Espírito Santo, Israel tinha as sagradas escrituras que têm poder para transformar, para libertar, para pôr em liberdade o cativo, para transformar uma realidade. Eles tinham essa palavra. Só que por mirar no inimigo errado, Simone, eles desperdiçaram tudo aquilo que essa palavra tinha para a vida deles. Nós também temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que o Salmo vai comparar a uma lanterna, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando eu passo a mirar no inimigo errado, eu apago essa lanterna e ando no escuro. Eu uso essa lanterna de outro jeito. Eu arranco a pilha dela e uso ela ao contrário. Eu uso a lanterna de um jeito totalmente errado. Quando eu miro no inimigo errado, eu tenho uma ferramenta poderosa na minha mão e eu uso ela para aquilo que ela não foi criada para ser usada. Eu tenho um alicate top na minha mão e eu uso ele como um martelo, não vai pregar nunca. Vou arrebentar o alicate, não vou pregar o martelo, vou sair nervoso, porque eu estou usando a ferramenta errada, porque quando nós miramos no inimigo errado, Leda, nós desperdiçamos recursos espirituais. Uma outra coisa que Israel tinha, a promessa da aliança de Abraão. Eles tinham essa promessa, a promessa de que Deus seria com eles e que neles seriam benditas todas as famílias da terra. A promessa da aliança de Abraão, Denise, era uma promessa que alcançaria muitas pessoas. Era uma promessa, Josi, que ia alcançar diversos povos.
A aliança que Deus tinha dado para eles não era para eles se isolarem e se fecharem, não. Essa aliança nos diz que através de nós, famílias serão abençoadas e alcançadas pela graça de Deus. Só que quando eu miro no inimigo errado, sabe o que eu faço? Desperdiço isso também. Desperdiço as promessas de Deus. Desperdiço as coisas tão maravilhosas que Deus libera sobre a minha vida. Israel tinha todo um aparato espiritual desperdiçado, porque mirava no inimigo errado. E aí eu quero chamar a sua atenção para um testemunho meu. Quando nós entendemos que os recursos que nós temos são importantes, Deus faz algo muito especial. Repete assim comigo: eu não vou desperdiçar meu potencial espiritual. Eu vim há algum tempo pedindo a Deus uma nova experiência. Eu falava, Senhor, eu falava isso com a Natane lá em casa. Eu tive experiências muito marcantes na minha vida que me levaram a determinados lugares. E eu, de um tempo para cá, Deus começou a incomodar no meu coração a buscar por uma nova experiência. E eu confesso para vocês que eu dei uma titubeada no começo, mas teve uma hora que Deus deu aquela apertada. E eu comecei então a pedir, falei, Senhor, eu quero uma nova experiência. Eu quero viver uma nova experiência espiritual com o Senhor, porque eu creio que essa experiência ela vai marcar um novo tempo na minha vida e na vida de muitas pessoas. E eu comecei a pedir isso. Em dezembro do ano passado, fui convocado para um retiro de pastores que aconteceu essa semana agora que passou, lá em Arrozal, no sul fluminense. E aí eu lembro que quando saiu a convocação, que o bispo não veja essa pregação, mas eu fiquei um tanto chateado pela quantidade de dias que eu ia ter que ficar fora de casa. Eu não vou falar quem mais ficou chateado, não. Vocês imaginam quem? 4 dias fora. E aí eu fui para aquele retiro lá, irmã Beth, eu falei, rapaz, 4 dias. Aí teve um amigo meu que falou, rapaz, eu vou voltar quarta-feira, eu tenho consulta. E eu levei ele para lá, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou embarcar nessa. Só que Deus não deixou, e claro que eu também não ia fazer isso. Fui lá para o retiro. Confesso a vocês que fui para o retiro normal. Cheguei lá, ia um ambiente todo preparado, um ambiente especial, e Deus começou a falar. Comecei a viver algumas experiências naquele lugar, mas eu quero chamar a tua atenção para uma que eu vivi no último dia. Quinta-feira, na verdade, na quarta-feira do dia anterior, eu tive a oportunidade de conversar com um pastor que eu admiro muito, o pastor Rodrigo Bussar, lá de Resende. E no último dia foi ele que ministrou a última palavra. E como Deus usou a vida daquele homem. Como Deus usou a vida daquele homem naquele lugar. E aí teve uma hora depois da palavra que ele fez aquele convite para ir lá na frente, quem gostaria de receber uma oração, e eu fui. E eu fiquei entre os últimos assim, a galera foi mais para frente, quem chegou primeiro eu fiquei mais atrás no corredor. E os pastores desceram e foram orando por nós. E aí eu reconheci pela voz, porque eu estava de olho fechado, o pastor Rodrigo veio orar pela minha vida. Tinham ao todo lá mais de 10 pastores orando pelo pessoal, e o pastor Rodrigo veio orar por mim. E quando ele começou a orar pela minha vida, eu estava lá orando, até estava conversando com o Isaac recentemente, cadê o Isaac? Isaac está aí no fundo aí? Estava falando com o Isaac lá atrás que, às vezes a gente vê tanto exagero, não é verdade? Tanta mentira que as pessoas abusam dos dons espirituais, e às vezes isso fecha o nosso coração. E aí eu confesso a vocês que o meu coração tinha se fechado para algumas coisas. E ali quando o pastor estava orando por mim, eu estava de olho fechado e recebendo a oração, e eu comecei a perceber que o meu corpo começou a ficar diferente. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo aqui? E aí ele orando por mim, eu comecei a perder o controle do meu corpo. Falei, rapaz, o que está acontecendo? E eu orando, tentando permanecer de pé e não conseguia, e não tinha ninguém me empurrando, não tinha ninguém forçando nada, e eu simplesmente parei de sentir as minhas pernas, e eu caí no chão, e eu ouvia tudo o que acontecia ao meu redor, eu estava ouvindo tudo, toda a movimentação, a adoração, só que eu não conseguia abrir os meus olhos, eu não conseguia, e eu ouvi uma voz muito clara falando comigo naquele momento, permaneça onde você está. E eu coloquei a mão então sobre o meu rosto e comecei a orar e falei, Senhor, tudo que eu te pedi, libera sobre a minha vida. Libera o que eu preciso e o que eu não preciso, o que eu preciso, o que eu sei e o que eu não sei, mas que eu preciso também.
E Deus foi liberando sobre mim ali. Até que, num determinado momento, eu voltei a sentir ali a minha perna normal, consegui me levantar. E quando eu me levantei, eu permaneci de olhos fechados orando. E quando eu orei ali, eu estava de olho fechado, eu tive uma experiência que há muitos anos eu não tinha, eu tive uma visão. E foi uma visão muito clara, eu sentia como se eu não estivesse mais ali. E o Senhor me trouxe para cá, para a igreja. E eu estava aqui sozinho, estava orando ali pela porta de entrada, orando pela vida dos irmãos. E na medida que eu orava, algumas pessoas começavam a chegar, poucas pessoas. E aquela mesma voz que falou comigo quando eu estava caído no chão, falou comigo assim: é a torre de oração. E era quinta-feira. E aí eu ouvi, vendo aquilo e tal, e aí a visão se encerrava com a seguinte visão, com o seguinte ângulo. Eu aqui na frente, orando pela irmã Patrícia, não sei se ela está aqui, a Patrícia dali do Freedom, orando pela vida da Patrícia, e orando por ela. E aí a visão acabava, eu abri meu olho e a visão acabava, e Deus falou muito claramente comigo: quando você chegar, você vai para a torre de oração. Meu plano era chegar e descansar, porque eu cheguei em cima da hora, não ia nem dar tempo, tinha nem água em casa, meu Deus do céu. Cheguei em casa, e eu vim para a torre de oração, falei para a Natânia, falei: preciso ir para a igreja, Deus mandou eu ir para a torre de oração. E eu vim para cá. A Odaléia estava escalada para conduzir a torre de oração. Eu falei: Odaléia, pode ir direto para a igreja que eu estou indo para lá também. Aconteceu um imprevisto, a Odaléia não chegou aqui na hora certa, e não era para chegar mesmo, Odaléia, cadê você? Não era para chegar mesmo não. Cheguei aqui, eu estava sozinho. E o Senhor falou claramente comigo: comece a orar. E eu comecei a orar. E eu orei exatamente onde eu vi naquela visão, comecei a orar aqui pela igreja, andando também. De repente começa a chegar as pessoas. Chega o Júlio, chega o Adeilton, depois chega a Odaléia, e a gente aqui orando, compartilhei a visão com eles, e Deus manifestando a presença dele de uma maneira extraordinária aqui nesse lugar, coisas loucas acontecendo aqui naquele dia. Eu não conseguia parar de orar, eu não conseguia parar de profetizar. E aí, no final, eu já estava pronto para encerrar a torre de oração, eu me lembrei da visão. Eu falei: Senhor, eu acho que a última parte talvez tenha sido coisa da minha cabeça. Quando eu termino de pensar nisso, eis que entra pela porta quem? A Patrícia. E eu não sei se eu falei isso com a Patrícia, com a mesma roupa que eu vi na visão. Uma camiseta preta, uma calça florida, e veio a Patrícia aqui. E quando eu compartilhei dessa visão com a Patrícia começou a chorar, falando de uma experiência que ela teve no dia anterior. E quando eu estava orando pela vida dela, a mesma voz que falou comigo lá, falou muito claramente comigo, Patrícia e irmãos que estavam aqui, que eu não compartilhei isso, que a Patrícia é um fruto espiritual que marca um novo tempo sobre a vida de todos nós aqui nesse lugar. E quando aquela voz falou comigo, eu guardei para mim. E aí quando eu cheguei em casa, eu compartilhei com o bispo. Eu falei: eu vou dar o testemunho. Falei: bispo, o retiro foi bênção, eu tive essa experiência aqui. E o bispo mandou um áudio para mim. E o que o bispo falou naquele áudio? Essa irmã é um fruto que vai marcar a história dessa igreja nesse lugar. Ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada que eu tinha experimentado lá no sítio, nem do que tinha acontecido aqui, nem da voz que eu tinha ouvido na minha mente. A única coisa que ele soube foi das orações, da visão. Só que o que Deus falou comigo aqui, orando pela Patrícia, Deus revelou para ele lá também, confirmando isso. Por que eu estou contando essa experiência aqui, amados? Eu estou contando para dizer uma coisa para você. Nós temos um aparato espiritual que não podemos desperdiçar. A palavra do Senhor diz: se vocês orarem crendo e me pedirem, o Senhor dá, o Senhor nos derrama sobre nós. A palavra diz que nós não recebemos quando nós pedimos para atender a nossa própria vaidade. Vocês oram e não recebem porque pedem mal. Vocês oram e pedem para gastar com seus próprios prazeres. Só que quando nós oramos para que algo seja feito para a glória de Deus, Deus faz, Deus renova, Deus levanta o desanimado, Deus dá força ao abatido, Deus proporciona experiências. Quantas outras eu poderia contar aqui, só que a questão é a seguinte: nossa visão precisa estar ajustada na direção correta. Jesus revela isso nesse texto, e eu entro com você agora no último ponto para a gente fechar.
Último ponto dessa mensagem, eu gostaria que você repetisse isso comigo nessa manhã. Diga assim: a revelação de Deus abre os nossos olhos. Vamos ler de novo o versículo 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. A promessa messiânica de Israel era a seguinte, Maurício: quando o Messias viesse, o inimigo de Israel seria destronado. É por isso que o povo passou, num determinado momento, a pensar que seria Roma, seria os poderes terrenos. Só que Jesus revela nessa palavra que eu expulso demônios. O problema de Israel, Zelinha, o problema de Israel, Marcos, não era um povo inimigo, eram os poderes das trevas. E Jesus estava destronando todos eles ali. E Jesus falou: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou sobre vocês. O reino de Deus não chegou porque o imperador deixou de ser imperador. O reino de Deus não chegou porque Roma caiu. O reino de Deus não chegou porque um rei judeu foi colocado no trono, não. O reino de Deus chegou porque Satanás foi destronado. As trevas foram vencidas. O pecado foi vencido. O verdadeiro inimigo foi vencido. A serpente teve sua cabeça pisada. Esse é o sinal da chegada do reino de Deus. E quando eu trago essa palavra para você aqui nessa manhã, para a gente refletir, é para trazer à sua memória isso. Peça para Deus, em nome de Jesus, que Ele coloque o seu olhar, a sua visão, o seu coração na direção correta. Chega de perder tempo olhando para a direção que não é para a gente ficar olhando. Semanas atrás eu trouxe uma palavra, e essa palavra agora vem para confirmá-la, inclusive. O Senhor, não é do interesse de Deus a gente ficar olhando o que está acontecendo por aí afora. Você viu, estão banalizando o dom de línguas, estão banalizando os dons espirituais, estão banalizando a igreja do Senhor, estão banalizando o ministério pastoral, estão banalizando os dízimos e ofertas, estão banalizando os ministérios, estão banalizando a estrutura eclesiástica, estão banalizando. Amados, nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o Senhor. Se tem zombadores, sempre existiu. Se tem homem sem temor, sempre existiu. Mas eu oro nessa manhã, o pecado dos homens não nos levará a pecar também, em nome de Jesus. Se alguém na sua vida, na sua história, se você se decepcionou com algum líder eclesiástico, se você se decepcionou com algum religioso na tua vida, nessa manhã eu trago essa palavra para te dizer: o teu inimigo não é essa pessoa, o teu inimigo não é o pastor que te feriu, teu inimigo não é o irmão que te feriu, teu inimigo não é a pessoa que te entregou uma falsa profecia, o teu inimigo não são essas pessoas. Portanto, não permita que elas te paralisem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decepção com pessoas, todos nós temos. Infelizmente, todos nós cruzamos em algum momento com pessoas sem temor, mas nós não vamos parar por causa dos falsos profetas. Deus vai usar a nossa vida para mostrar o que é verdadeiro. Se tem muitas pessoas sendo enganadas lá fora, Deus vai usar a sua vida para levar a verdade em nome de Jesus. Se na sua família tem alguém ferido por igrejas, ferido por lideranças, Deus vai usar a sua vida para levar cura para essa pessoa. Esse é o projeto de Deus para nós. Jesus deixa muito claro aqui: eu expulso demônios. E esse é o sinal da chegada do reino de Deus. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê visão certa para ver. E que você creia. Você tem todo o aparato espiritual necessário para ter uma vida abundante na presença do Senhor. Você crê nisso, amém? Vamos colocar de pé?